Para quem está do seu lado, diga assim: bem-vindo a dezembro. Chegamos no último mês. Gente, passou voando. Meu Deus. Alguém já disse, eu ainda estou com gosto do peru. Já vem. Meu Deus, como o tempo voa. Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 16. A partir do verso 13, diz assim a palavra. Isso. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, esse culto. E até então temos provado da tua presença, dos louvores, da adoração, da entrega através daquilo que viemos dar ao Senhor. Mas nesse momento entendemos que é o momento que devemos parar para ouvir. É o momento que recebemos a tua palavra. Não é palavra de homens, mas é palavra tua. O portador, Senhor, dessa mensagem é um homem. Por isso eu peço misericórdia e graça, para que a tua palavra com fidelidade, Senhor, seja transmitida nessa noite a cada coração. Que o teu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, para aplicar esta palavra segundo a necessidade de cada um que aqui estiver. Damos ao Senhor a primazia, damos ao Senhor a honra, e nesse momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo ladrão da semente. Nós repreendemos toda distração, nós repreendemos toda inquietação da carne, nós repreendemos agora tudo aquilo que vem para tentar roubar essa semente. Deus, em nome de Jesus, cerca esse lugar com os teus anjos, e que o teu nome continue sendo glorificado. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, o tema dessa palavra que eu quero trazer é conhecendo Jesus e a sua missão. Conhecendo Jesus e a sua missão. Eu quero começar trazendo duas imagens aqui. A primeira imagem, deixa eu ver se é essa, Sara. Tenta colocar aí para nós. Ah, uma outra. Isso. Apaga aí essa luz, se vocês puderem aqui. Essa primeira imagem te remete a alguma coisa, sim ou não? Sim? Quem? Não, sem medo de falar, gente. A Jesus. Quem aqui já não viu essa imagem, um calendário, um imã de geladeira? Quem aqui já não viu numa plotagem assim, num caminhão, né, Binho? Não é no seu não, mas em muitos caminhões você passa, está lá. Quem aqui já não viu? Essa é a imagem mais comum das de Cristo. Irmãos, essa imagem, ela, como eu disse, foi a primeira imagem, a mais conhecida até hoje. Foi pintada a óleo em 1941
por um homem chamado Arne Salmon. Mais de 500 milhões de cópias dessa imagem foram espalhadas pelo mundo. Então mostra uma imagem de um Jesus sereno, foi o que o pintor quis retratar, um olhar, um semblante meigo, mas determinado. Você vê que ele olha e parece que ele está firme em um propósito. Mas se você percebe, é um homem branco, é um homem de boa aparência, e o aspecto dele é um aspecto de um europeu. Veja. Olha os traços, os contornos, olha o nariz afilado. Muito bem, nada contra. Mas veja bem, irmãos, uma outra imagem foi feita. Só que foi uma imagem agora de 2002, por um grupo de estudiosos do Novo Testamento, mais alguns cientistas forenses. E eles fizeram uma excursão em Jerusalém. E em Jerusalém, eles tiveram acesso a alguns túmulos e a algumas ossadas, crânios, esqueletos de pessoas datadas da época de Cristo. Foi um tempo assim de escavação, de armazenamento, de estudo, e com o auxílio da tecnologia, esses homens, numa tecnologia 3D, eles tentaram aproximar a imagem do que seria um judeu comum na época de Jesus, medindo 1,60 m, como seriam as características desse judeu que mais pareceria com a imagem de Jesus na época que ele viveu como judeu. Normal de entender. Então vamos colocar a segunda imagem. Seria essa. Aí eu pergunto, irmãos, será que as pessoas que fazem uso da primeira imagem substituiriam por essa? Veja, já não é um aspecto europeu, afilado, bem torneado, mas é um aspecto de um judeu mais próximo da época de Jesus. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Não é para desconstruir nada, não, até porque isso são pesquisas, estudos, não tem nada comprovado. Mas, irmãos, eu acho que muitos de nós ficaríamos de jeito nenhum. Eu não vou colocar uma imagem dessa ao invés da primeira. A primeira é mais bonita. E a imagem, irmãos, conta muito. A gente, às vezes... Por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, os pensamentos, as pressuposições, o conhecimento que a gente carrega de Jesus, da obra dele, muitas vezes é um conhecimento que foi pintado fora do contexto bíblico. Eu estou trazendo essa imagem só para atiçar a sua curiosidade e preparar o terreno. Por quê? Porque muitas vezes, como cristãos, nós já estamos carregando de há muito uma imagem de Jesus que não corresponde à imagem. Eu não estou falando de imagem agora, esse contorno, não. Agora eu estou falando de uma relação de fé. Quem é Jesus? Então, às vezes você aprendeu sobre Jesus, pintaram um Jesus para você que não corresponde ao Jesus. Pode tirar, viu? Obrigado, Sarinha. Pintaram, ensinaram para você sobre um Jesus, sobre uma obra de cruz que não foi a que a Bíblia colocou. E talvez você carregue isso como elemento da sua fé, e eu quero dizer, irmãos, isso é muito perigoso. Nós precisamos conhecer de fato a Cristo, não é pelas suposições de A, B ou C, mas nós temos um acesso à revelação de Deus que vem através da sua palavra. E nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre essa pergunta: quem é Jesus? Qual é a obra dele? Hoje é um culto de ceia. Participar da ceia é mais do que comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. É entender, é compreender o que Jesus é e o que ele veio fazer.
Do contrário, será apenas um beliscar de elementos. E eu queria partir desse ponto do texto que acabamos de ler, de Mateus 16. Veja, irmãos, que Jesus aqui está com os discípulos em uma região chamada Cesareia, e alguma coisa inquietou Jesus, a ponto dele perguntar aos discípulos qual era a informação, o conhecimento que as pessoas lá fora, que o mundo, que as pessoas que estavam muitas vezes seguindo a ele, tinham sobre ele, sobre Jesus. O que é que as pessoas dizem de mim? Jesus pergunta aos discípulos: o que é que vocês ouvem? Qual é o conhecimento das pessoas? Verso 13 e 14. O que dizem os outros sobre mim, sobre o Filho do Homem? E aí, irmãos, verso 14, eles vão dizer para Jesus assim: eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja, irmãos, que o conhecimento das pessoas era um conhecimento fragmentado. Por quê? Porque cada um desses que são apontados podem revelar alguma coisa de Jesus. Por exemplo, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Tinha alguma coisa em João Batista que se assemelhava a Jesus? Tinha. A pregação de João Batista, por exemplo, era uma pregação que Jesus replicou quando ele começou o ministério. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a maneira como Jesus pregava o arrependimento pode ter trazido a mentalidade, o imaginário das pessoas, que ele seria um outro João Batista. E aí continua. Alguns dizem que o Senhor é Elias, o poderoso profeta, que fazia milagres, que fazia fogo descer do céu, que realizava prodígios, que ressuscitava mortos. Então, muitas pessoas olhavam para Jesus e viam um fragmento de Jesus. Era parte da verdade. Então, ele realiza sinais? Sim. Então, ele é Elias. Errado. É um conhecimento fragmentado. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão, aquele que lamentava. É tanto que tem um livro de Jeremias chamado Lamentações. Então, Jesus, por várias vezes, mostra os relatos do Evangelho, ele chorando, vendo Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Então é Jeremias, ele é Jeremias. Não é. Tem partes, tem fragmentos que mostram que ele parece, mas ele não é. Veja, irmãos, que um conhecimento fragmentado é um conhecimento equivocado. E muitas vezes nós estamos assim, conhecendo partes de Jesus. Jesus é um curandeiro. Jesus, determinadas igrejas apresentam ele como o que cura. Só ele. Só isso, melhor dizendo. Ele não é Senhor. Ele é curandeiro, ele cura. Então vem cá que você vai ser curado. Jesus é o Silvio Santos da fé. Aquele que diz assim: quem quer prosperidade? E assim vão fragmentando Jesus, dando um conhecimento totalmente errado sobre Jesus. Eu lembro de uma história que eu li há um tempo atrás, que é a história dos 7 sábios cegos. Quem já viu essa história? Os 7 sábios cegos, eles moravam em uma aldeia e as pessoas vinham até eles para se aconselharem. Qualquer coisa que tivessem, procuravam um deles. E cada um queria ser mais sábio do que o outro. E eles disputavam quem era mais sábio. Até que um dos 7 se revolta e diz assim: vocês ficam brigando, eu estou fora. E foi embora. E ficaram 6 cegos. E diz que um dia apareceu um determinado moço de uma tribo num elefante. Irmãos, eles nunca, aquela aldeia,
nunca tinha visto um elefante de perto, nunca. E imagina, o elefante causou um alvoroço, todo mundo, uau, que bicho é esse? E aí chamaram os 6 sábios cegos. E aí o primeiro sábio pegou, tentando explicar o que seria o elefante. Ele pega na cauda do elefante. E ele diz, o elefante é uma corda. Olha aqui, ele estava pegando na cauda. O outro pegou na tromba e disse, o elefante é uma lança. O outro pegou na barriga e disse, o elefante é uma parede, é um muro. O outro pegou no joelho e disse, o elefante é um tronco de árvore. E cada um foi tendo uma percepção fragmentada do elefante. Um pegou na orelha e disse assim, é um abano, é um leque. E cada um foi tendo uma visão na sua perspectiva do que seria o elefante, analisando as partes do todo. Até que chegou o 7º sábio, ficou sabendo, aí decidiu voltar. Chamou uma criança e disse assim, desenha aqui na terra o que você está vendo. E a criança desenhou um elefante, compactou num desenho, e o cego, naquela sua habilidade do tato, ele disse assim, o elefante, gente, é um animal, ele não é uma corda, ele não é uma lança, ele não é um tronco, ele não é um muro, e aí ele foi descrevendo a sua visão do todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente só está provando partes de Jesus. É Elias, é Jeremias, e a igreja, irmãos, não foi chamada para isso. Isso é uma visão dos de fora. O que dizem os homens? Jesus estava perguntando sobre as pessoas que não andavam com ele, que não eram discípulos dele. Mas veja bem, no mesmo texto, ele faz uma outra pergunta. Agora essa pergunta não era sobre as pessoas, não era o que as pessoas pensavam, achavam, imaginavam. Era o que os discípulos pensavam, imaginavam e conheciam. No verso de número, deixa eu ler com vocês, número 15, ao que Jesus perguntou, e vocês? Agora muda a história. Não é mais as pessoas, é você que me segue, é você que é meu discípulo, é você que diz que é minha igreja, é você que foi batizado em nome de Jesus. Você, o que é que você diz sobre mim? Você, Pedro, você, João. As pessoas, tá bom, eu entendo, elas têm apenas relances, percepções, mas vocês estão comigo. O que é que vocês dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? Irmãos, dos outros, Jesus não esperava tanto, não. Ele não fica surpreso, não. Mas dos discípulos é exigido uma compreensão diferente. Você que anda com Cristo, você que se diz filho de Deus, a você e a mim é exigida uma compreensão diferenciada de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo. Mas esse conhecimento, irmão, se baseia, não é na nossa inteligência. Ah, pastor, a partir de agora eu vou comprar vários livros de teologia, eu vou comprar vários cursos na internet, e eu vou saber quem é Jesus. Irmão, não vai vir por esse meio. Não vai vir por esse caminho. Isso pode te acrescentar? Pode. Isso pode te enriquecer? Pode. Mas a pessoa pode continuar sem conhecer Jesus, fazendo doutorado, mestrado, pós-doutorado, e ele continuar sem conhecer. Porque o conhecimento de Jesus dado aos discípulos é um conhecimento que vem pela revelação. Não é um conhecimento que vem por uma percepção humana, mas por uma revelação de Deus. E aí, irmãos, Pedro responde, tu és o Cristo, não és o Elias, o Jeremias, não és o João Batista, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Jesus disse assim, Pedro, não foi carne, tu és bem-aventurado, verso de número 17. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas,
porque não foi carne, ou seja, não foi ser humano, não foi o professor, a professora que te deu esse conhecimento, mas você recebeu essa revelação. Não foi carne, pessoas que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu deu essa revelação a você. Revelação, irmãos, é um ato que Deus tira a cortina dos nossos olhos. O ser humano, ele vive com uma cortina espiritual, é um véu, mas com Cristo esse véu é removido, essa cortina se abre, e a gente começa a ter uma percepção que não foi produzida pelo repasse do que os outros disseram, da imagem que pintaram, da informação que eu obtive, mas foi uma revelação de Deus. E para quem Deus dá essa revelação? Não é para o mundo, irmão. É para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Dá um glória a Deus aí. É para nós, irmão. Irmão, tem um texto que eu amo. 1 Coríntios 2, 9 e 10, bem rapidinho, misericórdia, alguém para esse relógio, volta uma hora nele. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Tem ninguém aí não? Ninguém, acabou tudo, pronto, agora vamos para a Bíblia. Para a Bíblia. O computador, ele precisa ungir com óleo. Derramar óleo com força nele. 1 Coríntios, abra comigo por favor, capítulo 2. Versículo, você conhece esse texto? Versículo 9 e 10 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Só que aí muita gente para e fica assim: Deus sempre está preparando algo para mim que é maior do que eu possa entender, captar, compreender, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem ninguém conseguiu compreender, conseguiu captar. Lembro de um personagem da escola do professor Raimundo, que ele dizia assim: capta a mensagem, amado mestre? Tem gente que não capta a mensagem de Deus, aí diz assim: está vendo, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Então, Deus preparou, mas é inacessível. Olha o que diz o verso de número 10. Deus, porém, aleluia, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Não é para ficar oculto, não. A revelação é algo que Deus dá aos seus filhos, aqueles que o amam. Você ama Deus? Deus preparou para aqueles que o amam coisas profundas, coisas tremendas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém conseguiu imaginar com o seu próprio entendimento humano, mas Deus nos revelou essas coisas por meio do Espírito. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, prepare-se, porque Ele quer revelar isso a você. Essas coisas grandes, essas coisas poderosas que estão na palavra de Deus, Deus quer descortiná-las para você. Pedro, não foi carne, não foi pastor João, não foi pastora Tássia, não foi seu pai, sua mãe, não foi o mestre de teologia. Eu não estou desmerecendo não, meu irmão. Eu não estou aqui desmerecendo professores, de maneira nenhuma, seria incoerente eu falar isso. Mas eu quero dizer que o seu conhecimento não pode ficar apenas nesse nível. Aqui é apenas um tira-gosto. Aqui é apenas algo para te dar vontade de acessar essa revelação que está disponível por meio do Espírito. Ele quem dá. Ele quem abre os nossos olhos. Pedro não foi, você é bem-aventurado. Não foi carne, mas foi o meu Pai que está no céu. A inteligência humana esbarra nas suas limitações. A sabedoria humana esbarra nas suas limitações. Mas a revelação de Deus, ela vem aos mais simples,
Aqueles que nunca cursaram nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, nem uma faculdade. Mais uma vez, eu não estou te desestimulando a nada. Cresça. Se você tem oportunidade, faça, aprofunde. Mas eu quero dizer que revelação vai além. Quem está entendendo diz amém. Vai além. E essa revelação, irmãos, permitiu Pedro conhecer mais sobre Jesus e a missão dele. Jesus e a missão dele, porque ele diz assim: tu és o... Qual foi a resposta? Tu és o... Uau! As pessoas estavam achando que ele era só um profeta, ou um pregador como João Batista, um operador de sinais como Elias. Mas Pedro disse assim: tu és o Cristo. Cristo, irmão, significa ungido. Diga ungido. O que era ungido, irmãos? Não era um homem, porque até os profetas, os reis, eles eram ungidos com óleo, mas existia o ungido, era aquele que Israel aguardava, era o Messias. E aí Isaías 61, se você for, como diz minha amada esposa, se você for rápido de endereço, abra sua Bíblia em Isaías 61, que vai dizer assim: Pedro entendeu a missão de Jesus. O Espírito, veja o que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa palavra Jesus, ele a lê no início do seu ministério em Cafarnaum. Ele lê essa palavra na sinagoga e diz assim: hoje se cumpriu esta palavra sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele era o ungido, ele era o Messias, ele era o Cristo, o ungido de Deus. O Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, ele era ungido, ele era o Cristo. Veja o ministério dele. É mais do que Elias. Elias pregou, o ungido pregaria também. É mais do que João Batista em toda a sua vida fez. É mais do que Elias em toda a sua vida fez. Ele libertaria pessoas, ele curaria pessoas, ele proclamaria as riquezas do Evangelho aos pobres. Ele enriqueceria, mas não é das coisas desta terra, é com as coisas do reino de Deus. Ele engrandeceria e enriqueceria pessoas através do seu ministério. Ele era o Cristo. Ele era a resposta de Deus para a humanidade enferma. Ele era a resposta de Deus para a humanidade caída. Ele era o esperado de Israel. E Pedro tem essa revelação. Ninguém está entendendo. As pessoas estão desnorteadas, tateando, colocando a mão e dizendo assim: Jesus é o profeta. Jesus não, ele é o Cristo. Não existe outra resposta do céu do que Jesus. Não existe outro meio de salvação senão ele. Não existe outro meio de se chegar a Deus a não ser pelo Cristo. Não virá ninguém depois mais. Ninguém precisa mais esperar nada. Eles sim esperavam. Os judeus tinham essas promessas. O Cristo viria. Veja, quando a samaritana estava lá conversando com Jesus, nós temos ouvido que o Cristo virá. Todos eles tinham essa esperança messiânica, essa esperança de que o Cristo viria. E Jesus disse: ele já veio.
e é este que vos fala. Eu quero dizer que ele já veio e ele está aqui entre nós. É esse que nós vamos celebrar daqui a pouco através da ceia. Ele que deu a sua vida por mim e por você. E nós não precisamos mais esperar nenhum outro. O Cristo já veio. E Pedro teve essa, uau, mais do que as pessoas dizem. Eu vejo que o Senhor é o Cristo. E mais, ele teve um entendimento da missão. Cristo fala da missão. A missão de Jesus era essa. Ele foi ungido para proclamar, para pregar, para curar, para libertar, para sarar, para levar o homem a Deus. Isso é missão. Agora quem é ele? Aí Pedro continua. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí não é mais o que o Senhor faz, é quem o Senhor é. Tu és o Filho do Deus vivo. Que revelação. Porque Jesus não era um homem bem intencionado. Jesus não era um homem com boas intenções de ajudar os aflitos, não. Jesus não era um influencer do seu tempo, não. Jesus não era um reacionário do seu tempo, não. Jesus era o Filho do Deus vivo. Não era um homem qualquer, era o Filho, o unigênito, que depois se tornou o primogênito, porque depois dele viriam outros filhos, através da fé em Deus e por meio de Jesus, nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Portanto, ele foi o unigênito, mas que se tornou o primogênito, o primeiro, dentre muitos irmãos, que ele conduziria à glória por meio da sua palavra e da sua obra. Tu és o Cristo, mas não é um qualquer, um ser humano que se levantou, não, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Irmão, que revelação, porque aqui ele mostra o que Paulo já tinha falado em Timóteo. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Uau! Porque esse Filho de Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, ele foi colocado no ventre de uma virgem, e ele nasceu por obra do Espírito Santo, sem a contaminação do pecado do homem. E ele nasce como filho de Deus, 100% Deus, foi aquele ser gerado no ventre de Maria, mas também 100% homem, que se cansava, que tinha sede, que tinha fome, que se angustiava, que chorou quando era um bebê no colo de Maria, mas ele assume essa responsabilidade de ser a ponte perfeita entre Deus e o ser humano. Cristo Jesus, homem, ele pode fazer a mediação perfeita e absoluta dos homens com Deus. Irmão, Paulo, ele precisou de um tempo para chegar nessa revelação, para escrever lá em Timóteo. O Pedro teve naquele momento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, ele é o Cristo, é o esperado, é o ungido, que veio para resolver o nosso B.O. Amém? A gente tinha arrumado um problema, irmão, no céu, com o céu, mas Jesus veio como resposta. Aleluia. Deixa eu concluir. Irmãos, o que eu tinha escrito, eu estaria no meio da mensagem.
Mas pela hora e tendo ceia, se eu for continuar, então a gente vai sair daqui mais tarde. Deixa eu caminhar para o final dessa primeira fase. Eu ia falar sobre os discípulos de Cesareia de Filipe, e iria falar sobre o conhecimento que os discípulos de Emaús também tiveram de Cristo e da sua obra. Mas eu vou parar apenas nesse ponto, mostrando que a revelação que Pedro teve de Cristo mudou aquilo que ele era e a missão que ele carregava. Quando a gente, presta atenção, quando a gente tem uma revelação de quem é Jesus e da obra dele, a nossa identidade é afetada e o senso de missão é afetado. Vou te explicar. Logo após esse uau, Pedro, rapaz, nenhum rabi, nenhum doutor da lei poderia te dar essa informação. Até porque Jesus tinha conversado com um chamado Nicodemos, que estava ainda no Mobral, que estava ainda aprendendo o ABC. Ô Nicodemos, rapaz, eu estou te falando de coisa comum, você não está me entendendo. Imagina se eu te falar de coisas espirituais, é que você não vai entender nada mesmo. Você é mestre em Israel e não está sabendo de nada que eu estou te falando. Mas o Pedro, o pescador, o indouto, aquele que os homens disseram lá em Atos, eles não são todos indoutos, ou seja, não passaram por nenhuma escola rabínica, não são formados em nenhuma das escolas, nem chamar, nem nenhumas outras, não, eles são leigos. E como é que eles estão falando assim, com tanta propriedade, com tanta autoridade, com tanta convicção? Sabe como isso se chama? Revelação. E só quem tem? Só quem é crente. Não tem a classe A e a classe B. Você que creu em Jesus, o Espírito Santo está aí em você, para abrir os seus olhos, para tirar as cortinas, e te dar o entendimento, não fragmentado, mas o entendimento da revelação de quem é Jesus. É óbvio, irmãos, que a gente vai continuar crescendo no conhecimento de Deus, mas a revelação não é substituída pela razão. Deus dá a revelação aos filhos e filhas. E quando temos essa revelação, para encerrar, a nossa identidade muda e o nosso senso de missão muda. Diga, a minha identidade muda e o senso de missão muda. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz assim, sua identidade muda. Diz assim, qual é seu nome? Pronto, isso vai mudar. Diga assim, o que é que você está fazendo aqui na terra? Pergunta para ele. Pronto, diga, essa compreensão muda também. Muda. Ô Pedro, verso 18, você está me acompanhando. Verso 18 nós estamos lendo Mateus 16, que tem nos outros evangelhos também. Então, verso 18, quando ele tem aquela revelação, aí Jesus diz assim, também eu lhe digo. Você disse algo sobre mim, não foi, Pedro? Agora eu vou dizer algo sobre você. Eu também lhe digo que você é Pedro. Até então ele era conhecido como Simão. Era o Simão Pedro. Simão significa o ouvinte, aquele que dá atenção, aquele que ouve. Agora, Pedro, eu digo que você é Pedro, você é mais do que um ouvinte. Eu não sei se você lembra, mas algumas passagens na Bíblia mostram sobre pessoas que só ouvem. Geralmente essas pessoas que só ouvem, elas são alertadas para viverem um outro nível de fé, para não serem inconstantes como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Como Tiago expressa na carta dele, não sejam apenas ouvintes. Ouvintes esquecidos, mas sejam operosos praticantes da palavra. Pedro, você não vai ser mais só um Simão.
Você não será mais apenas um ouvinte, você será rocha. Você será constante. Veja, irmãos, se tinha uma pessoa que a gente considera inconstante dentre os discípulos, embora todos fossem um pouco, mas o Pedro era um. Do mesmo jeito que ele falava algo por revelação, se a gente continuar o texto, ele chega para Jesus e diz assim: não, Jesus, ninguém nunca vai te fazer mal. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. O homem acabou de receber uma revelação de Deus, agora está dando brecha para Satanás. Mestre, se for preciso, morrerei contigo. É o primeiro a negar. Veja a inconstância que era o Simão. Mas agora ele diz assim: você será chamado rocha, Pedro. E a revelação que você recebeu, ela será um alicerce para a igreja. Não é o homem, porque o homem morre. Porque o homem, ele é sujeito à corrupção, mas a revelação que você recebeu, essa revelação do Cristo, essa revelação do Filho de Deus, é uma rocha para a igreja. Tanto que se você vai ler a carta de Pedro, você vai dizer: ele, Jesus, é a rocha. Não eu, ele é. É Cristo que é a rocha. É a revelação dele que é a rocha. Está na carta dele. Então Pedro, ele é tocado na sua identidade. Irmãos, é lógico que tudo parte por um processo. Agora, Pedro, você é um cara inconstante pra caramba. Mas vai chegar um momento que você vai se converter e você vai fortalecer os seus irmãos. Irmãos, esse Pedro inconstante, você conhece, ele se torna um pilar, uma coluna da igreja. Esse Pedro inconstante, ele dá a vida por Jesus. Falamos um tempo atrás sobre a teologia do martírio aqui na igreja, foram vários domingos. E nós lembramos que Pedro, quando passou pelo seu martírio, a sua sentença seria a morte por crucificação. Mas ele se julgava tão indigno de morrer igual ao seu mestre, que ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não seria digno de ser crucificado igual ao seu amado Jesus. Uau! Esse homem inconstante se tornou, de fato, uma rocha, uma pedra, algo firme, constante. Irmão, ninguém fica removendo rocha o tempo todo. Você pode tirar uns entulhos, mas você não remove uma rocha tão fácil. E Pedro fala disso. Pedro fala de firmeza. Pedro fala de constância. Quando a gente tem uma revelação de Jesus, a gente é tocado na nossa identidade. Quem é você hoje? Qual é a sua identidade hoje? De Jacó, era enganador, passou a ser Israel. De Abraão, ou de Abrão, pai enaltecido, você será um pai de multidões. Veja que a identidade que Jesus traz não é em nada aquela que nós carregamos. Muitas vezes carregamos uma identidade de abusados, uma identidade de fracassados, a ovelha negra da família, daquele que não deu certo para nada, daquele que todo mundo conseguiu e a gente não. Mas, irmãos, quando a gente tem uma revelação de Jesus, a nossa identidade muda, e muda para melhor. Louvado seja Deus. Você era um ladrão, Jacó, agora será chamado príncipe. Você vai ser chamado de Israel. Ô Pedro, você é só um ouvinte, mas eu te faço uma rocha, eu te farei alguém sólido, eu te farei alguém firme, eu te farei alguém constante. Deixa Deus tocar a sua identidade. Mas essa mudança só vai acontecer quando a gente tiver uma revelação de quem é Deus. Quando Jacó teve a revelação lá no Vale do Jaboque de quem era Deus, ele passa a noite toda lutando contra o anjo do Senhor, e ele é tocado na sua coxa, e ele passa a mancar a partir de então. Aí sim sua identidade foi mudada. Então deixa Deus tocar a sua identidade. O que é que Deus está falando acerca de mim? O que é que Deus diz sobre mim? Ele tinha algo a dizer sobre Pedro, sim ou não? E a gente tem parado para ouvir o que ele tem para dizer sobre nós?
Você tem parado para ouvir o Senhor? Você tem colocado conceitos sobre a sua identidade, que tem te feito viver uma vida aquém do que Deus quer, abaixo do que Deus quer. Então nós precisamos ir a Ele. Quem é o Senhor? É o Cristo. É aquele que veio como resposta para a minha vida. Eu não preciso ser esse fracasso, esse lixo humano. Eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. E isso muda meu propósito. Porque ele diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele continua dizendo assim: e vou te dar chaves. Não é da casa própria. Não é do carro novo. É a chave do reino do céu. O que você ligar, chave é para abrir, acessar lugares. Se eu tenho a chave daquela porta, isso vai me permitir entrar por ela, isso vai me permitir que pessoas passem por ela, ou eu vou fechar depois de mim. Quando Jesus diz assim: você terá chaves, e o que você ligar será ligado na terra, será ligado no céu. Pedro seria o portador de uma mensagem que permitiria a muitos passarem e acessarem o reino. É a chave do reino. Você vai acessar o reino do céu através dessa chave que te permite acessar esse ambiente. Mas também pode ser fechado. Quantos que Pedro pregou, e ele depois vai dizer assim: vocês são zombadores. Eu preguei para vocês, vocês não creram. Então a porta para vocês está fechada. Não vão entrar. Não é o Pedro que fica com a chave assim: eu não gostei da sua cara, não. Não fui com a sua cara. Vou fechar e você não vai entrar. Não deixe você entrar. Não é assim não, irmão. É o acesso que vem por meio da fé. Deus deu a chave não somente para Pedro, Ele deu a chave da revelação para a igreja. Qual é a chave da revelação que Deus deu a Pedro, que seria de fundamento para a igreja? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, essa é a chave. Você vai liberar a passagem de quem crê, e vai fechar para quem não crê. E aí compete a cada um de nós dizer o que vamos viver. Se a gente vai entrar, ou se a gente vai ficar do lado de fora dizendo assim: não foi assim que eu entendi que era Jesus. A imagem que eu tinha de Jesus era outra. Daquele homem bonitinho, aquele homem europeu, daquele homem afiladinho, aquele outro que apareceu, não, misericórdia. Não quero aquilo não. Às vezes a gente pinta uma imagem aqui e aqui no nosso coração, e que nos deixa fora, e que nos deixa sem acessar o que Deus tem para nós. Irmãos, eu quero orar com você nesse instante. Por favor, fique de pé. Eu queria, junto com você, pedir a Deus que abrisse os nossos olhos, nosso entendimento espiritual. Eu posso falar para você aqui 2 horas sem parar. Até eu tinha mensagem para isso, para mais 1 hora. Alguém diz assim: misericórdia, eu posso te falar mais 1 hora aqui, mas isso não vai te dar revelação de quem é Deus. Eu posso te dar assim um desejo de dizer assim: meu Deus, tem coisas maiores para a minha vida, coisas que segundo a Bíblia, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ninguém compreendeu, mas estão acessíveis a mim, porque Deus me revelou por meio do Espírito Santo. Então, irmão, se você tem Cristo na sua vida, você tem um acesso ao Espírito Santo e a essa revelação, que vai mudar a sua vida, sua identidade, vai mudar seu propósito de existir. Por que você está aqui nessa terra? Você vai ter essa revelação, porque Jesus vai te dar ela. Tu és Pedro, você tinha algo a dizer sobre mim? Eu que tenho algo a dizer sobre ti. Tu és Pedro. Vou te dar chave, vou te dar um propósito, vou te dar uma mensagem, vou te dar uma vocação, vou te dar uma paixão, para você morrer por essa paixão. Você vai arder, você vai queimar por essa paixão, a ponto de se deixar morrer por ela. Uau.
Isso é a revelação. Então fecha os olhos, irmão. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo, porque a terceira pessoa da Trindade não é a terceira pessoa porque ele seja menos importante, mas é só para categorizar, é só para dizer que ele existe, que está lá, assim como Jesus e como Deus o Pai, que são distintos. Mas eu queria que você fizesse uma oração ao Espírito Santo agora, e pedisse a ele: Deus, Espírito Santo, me dá uma revelação de quem é Deus. Talvez eu estou igual aquele sábio cego, estou fragmentado. Jesus, irmãos, Jesus, Ele quer se revelar a mim. Jesus, Ele quer se revelar a você. Filho de Deus, resposta de Deus para nós. Então pede a Ele: Senhor, me dá esse entendimento, me dá essa compreensão, muda quem eu sou, muda, Senhor, minha identidade, muda, Senhor, meu propósito de vida. Jesus, eu quero orar com os meus irmãos nessa noite. Eu quero pedir que a graça do Senhor se manifeste. Espírito Santo, só o Senhor pode nos fazer acessar esse lugar. Essa revelação está disponível, não é nada obscuro, não é nada guardadinho, está disponível aos filhos do Senhor, às filhas do Senhor. Então nessa noite nós te pedimos, Senhor, porque o mundo tem um entendimento de quem Tu és. O mundo diz tantas coisas sobre o Senhor, até blasfêmias eles dizem, mas a nós é dado o conhecimento, não é o conhecimento do mestre tal, mas é o conhecimento da revelação de Deus. Então o Senhor nos permite acessar, porque isso vai mudar tudo na nossa vida, isso muda tudo na nossa identidade, isso muda tudo no que a gente faz aqui nessa terra. A gente não vive para cumprir uma satisfação pessoal, tem um propósito maior de Deus para nós, tem um propósito que visa a eternidade. Meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, essa semente que foi lançada, ela possa produzir os seus frutos. Dá no Senhor nessa noite um desejo mais intenso de acessar esse ambiente. A chave foi dada, está aberta a porta. Acessamos esse ambiente da Tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te louvamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Só estamos aqui porque o Teu Espírito abriu os nossos olhos um dia e continua dando-nos entendimento. A unção que dele recebemos nos ensina. É o que a Tua palavra diz em João. Então dá-nos essa unção, Senhor. Dá-nos essa unção, Filho de Deus, que nos faz compreender verdades espirituais que a razão esbarra e não consegue ir além. Dá-nos essa compreensão, Senhor, em nome de Jesus. Temos a mente de Cristo para podermos entender, compreender o que Deus já nos tem dado por meio de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Antes da gente cear, os diáconos já podem pegando as bandejas, por favor. Já pode tomando lugar. Eu queria a sua atenção, porque eu queria te dar a oportunidade de você responder, não é a mim, é a Deus. Se Ele é esse que a Bíblia diz que Ele é, se Ele é o Cristo, se Ele é a resposta de Deus para a nossa vida, para os nossos problemas mais profundos aqui, que dizem respeito a Deus, à eternidade, se Ele é o Filho do Deus vivo, Deus não estava brincando quando enviou. Por isso eu quero perguntar a você que está aqui hoje:
se você desejaria tomar uma decisão na sua vida. Que decisão é essa, pastor? Tem que ser crente? Não. A decisão de querer ser filho de Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Contaram essa história para mim e eu acreditei por muito tempo. Até que eu li João 1,12. João 1,12 vai dizer assim: a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se eu me torno, é porque antes eu não era. E eu só me torno no dia que eu recebo Jesus. Por isso, eu gostaria de abrir esse rápido espaço. Se você está aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador, como a resposta de Deus para você, mas você hoje quer convidá-lo a entrar na sua vida, pastor, eu queria que você fizesse um sinal assim com sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que nunca fez essa decisão? Deus abençoe, querida. Tem mais alguém que nunca fez e quer fazer hoje? Não é para você ser crente da Igreja Batista Hebron, não. Se você quiser, é muito bem-vindo. Mas é para você ser filho de Deus, filha de Deus. É para você entender que algo maior Deus preparou para a sua vida. Para Deus tocar na sua identidade e no seu propósito de vida. Tem mais alguém que desejaria fazer essa oração? Pastor, eu quero. Faz assim com sua mão e eu vou orar com você. Tem mais alguém? Nada além de ti. Eu entendi que Jesus é o único que veio me dar essa resposta e eu quero Ele. Eu quero Jesus. Se tem alguém que quer Jesus hoje de uma forma mais especial, mais profunda, eu quero orar com você. Tem mais alguém? Eu não vou me delongar, mas eu estou te dando oportunidade. Se você ainda quer, se você deseja isso. Tem gente, deixa eu contar de mim. Da primeira vez que alguém me perguntou isso, eu disse: de jeito nenhum. Eu estou bem. E o coração disparado, o coração acelerado, e eu dizendo assim: não vou, que eu estou com vergonha. Isso só durou um culto, um domingo. No próximo domingo que eu fui, e que me fizeram essa mesma pergunta, eu levantei minha mão. Igual a você, querido. Então talvez você esteja aqui, como eu estive no primeiro culto um dia. E eu fiquei com vergonha. Eu disse: não, eu não vou. Não, todo mundo está me vendo. E a gente fica meio inibido, não é verdade? Eu fiquei. Mas irmãos, é mais do que inibição. Estou trazendo a você uma oportunidade. Não vou mais delongar, por isso eu queria perguntar a última vez: tem alguém que quer fazer essa oração comigo hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz assim. Se você deseja no seu coração, com sinceridade, eu quero muito orar com você. Tem mais alguém? Não. Eu queria pedir para você vir aqui. Vem cá, pastora, fica do lado dela, por favor. Vem cá, querida. Quem está com ela? Fica ali, pastora, com ela. Vamos fazer uma oração. Eu esqueci seu nome, perdão. Lise. Ô Lise, parabéns pela sua coragem. Não pela coragem de aceitar Jesus, porque isso daí, irmãos, todos nós passamos um dia por isso. Mas às vezes a gente fica inibido. Parabéns. Parabéns por reconhecer, e posso dizer que não é a sua vontade apenas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando algo no seu coração, no seu interior. Talvez você não entende hoje, Elise, o que Deus tem para a sua vida, mas Deus tem coisas grandes para você. Eu posso afirmar, coisas que olhos não viram, mas você vai compreender muitas coisas, Elise. Deus vai te abrir o entendimento, Deus vai te dar uma revelação de quem é Ele, mais do que uma fé de uma igreja, mais do que uma palavra de um pastor.
Ele mesmo vai mostrar a você. Pai, nós abençoamos a vida da Elise. Senhor Jesus, que o Senhor visite ela, derrame sobre ela o entendimento de quem Tu és. Que os olhos espirituais da Elisa sejam abertos. Ah, Senhor, de uma maneira tão peculiar, particular, personalizada, fala ao coração dela. Mostra, revela a ela todo o seu amor por ela. Que a sua identidade, Elisa, seja tocada. Seu propósito de vida seja tocado, afetado diretamente. Não é pela palavra de um homem, é pela revelação de Deus na sua vida. Nós te abençoamos, Elisa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te apresentamos a tua filha. Que a partir desse momento, Senhor, algo que ela nunca experimentou comece a brotar no coração dela. Que seus pecados sejam todos lavados por meio do sangue de Jesus Cristo. E que uma nova alegria brote do seu interior, do seu coração. Nós abençoamos a Elise nessa noite, em nome de Jesus. Elise, você pode repetir comigo aí no seu lugar mesmo, assim, bem baixinho. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a Ti o meu coração. Eu Te dou a minha vida. A partir de hoje, eu Te digo: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abração nela, pastor. Aleluia. Jailton, pode distribuir, por favor. Vamos orar. Senhor, nós consagramos os elementos da ceia. Nós consagramos o pão que foi partido, o cálice que foi distribuído, o cálice da bênção, o cálice da aliança, o cálice da comunhão do sangue. Nós consagramos agora ao Senhor, porque até então era apenas um pão e um suco, mas agora se torna um elemento da nossa fé. O corpo e o sangue de Jesus aqui representados. E nós, Senhor, nessa noite como igreja, queremos dizer que estamos alegres por participar desse momento, da comunhão do corpo de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Queridos, quem pode participar desse momento? A Bíblia diz que essa é a ceia do Senhor. Então não é do pastor, da igreja batista, é do Senhor. Nós orientamos aqui você que já foi batizado nas águas, numa igreja evangélica, você pode participar dessa ceia. Se você ainda não foi, mas deseja ser, converse com a gente. A gente vai te dar toda a orientação, caso você queira. Pastor, eu venho de outra igreja evangélica, já fui batizado. Estou em comunhão com Deus e com minha igreja e com meu pastor. Só estou vindo visitar, mas estou em comunhão. Então você pode cear conosco. Eu digo isso, gente, porque às vezes a pessoa está passando por um processo de disciplina na sua igreja. Então, se ela vem para uma outra igreja participar da ceia, se ela não estava liberada para participar lá, ela também não estaria liberada para participar aqui em nenhum outro lugar. Então, eu quero explicar por que o pastor sempre fala isso. É um cuidado com a sua vida. Porque se você está debaixo de uma cobertura espiritual, você tem que estar debaixo dela onde você for. Inclusive aqui. Então, se você está bem com sua igreja, está bem com Deus, foi batizado, então participa com a gente. A Bíblia diz: examine seu coração antes disso. E coma o pão e beba o cálice. Então, nesse momento, em nome de Jesus, nós já consagramos. E agora, Senhor, estaremos distribuindo o pão e o cálice, porque juntos, daqui a alguns instantes, estaremos participando da ceia do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Pode distribuir, os diáconos vão até você. Cante, adore, celebre com os olhos abertos, porque os irmãos vão passar por você. Aí você pega seu cálice, pega o pão, espera, não come agora, não bebe agora. Espera que todos nós juntos vamos fazer isso a um só tempo. Em nome de Jesus, vamos louvá-lo. No início eras a palavra,
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Aplaude a Jesus. Não, aplaude não. Aplaude não, aplaude não. Você está segurando o cálice, vai aplaudir. Daqui a pouco a gente prepara uma forte salva de palmas para o nosso amado Jesus. Levante o pão. Aleluia. Aleluia. Quem é Jesus? É o Cristo. A maneira como Jesus escolheu redimir o seu povo não foi usando armas, espadas, não foi levantando um exército para guerrear contra Roma, contra qualquer sistema opressor, não. A maneira que Jesus escolheu não foi matando o inimigo, foi morrendo por ele. O homem era o inimigo. A Bíblia diz que o homem se tornou inimigo de Deus, mas não foi matando o homem, foi morrendo por ele. Foi a maneira que Jesus redimiu a cada um de nós. E isso que você tem na mão é o símbolo da vitória de Jesus. É o corpo dele que foi partido, que foi entregue por cada um de nós. Veja uma morte expressada num pão rasgado. Um pão não inteiro, mas ele parte, ele rasga. Isso mostra o tipo de sacrifício que ele iria ofertar a Deus. Era uma morte, e morte de cruz, que lhe custaria a sua vida. O autor da vida se submeteu à morte, mas Deus não permitiu que o seu filho permanecesse lá. Ele aprova o sacrifício quando ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Então levante o seu pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Em memória do nosso Senhor Jesus, da nossa comunhão com ele e da nossa esperança de que um dia estaremos com ele face a face, de que um dia seremos totalmente redimidos de toda e qualquer espécie de mal. Aleluia! É a nossa esperança. Juntos comamos o pão que é símbolo do corpo de Jesus. Aleluia, Jesus. Levante o cálice também. A palavra do Senhor diz, no mesmo texto: semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esta é a nova e eterna aliança. Então veja, você está segurando um símbolo, que é o símbolo, conforme Jesus disse, de uma aliança. Aliança é algo estabelecido entre duas partes. No caso aqui, entre Deus e você. Deus e os homens. Mas ninguém pode estabelecer uma aliança sem querer, irmãos. É por isso que só participa da ceia quem é discípulo. Quem realmente assume um compromisso: eu quero andar com Jesus. Ele está firmando uma aliança. Então nesse momento é momento da gente refletir como estamos. Como está a nossa aliança com Ele.
como está o nosso compromisso com Ele. Esta é a nova, e o lindo de tudo, é eterna aliança. Tem gente que casa e não sabe se vai permanecer casado, não é assim? O outro não dá certeza, o outro não dá segurança, é um inferno. Mas você sabe o que é o céu? É saber que Deus firmou uma aliança eterna conosco, que não vai ser quebrada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem um cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ser arauto da morte, irmãos, é a pior coisa que tem. A gente não é arauto da morte, a gente é arauto da vida. Porque a gente anuncia a morte de um Deus que ressuscitou. É até que Ele venha, Ele está vivo e Ele vai voltar. Então, na esperança da vida eterna, na esperança da volta de Jesus, igreja do Senhor Jesus aqui nessa noite, juntos vamos tomar o cálice, símbolo do sangue de Jesus, que nos redimiu de todo cativeiro em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uns 30 segundos só para você agradecer aí no seu coração. Só para você externar para Jesus sua gratidão. Só para dizer para Ele: ô Jesus, eu não merecia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou. Porque o Senhor me amou primeiro. Agradeça a Ele, louve a Ele, adore a Ele, em nome de Jesus. A morte vencestes, o véu não rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, aleluia, nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aí. Eu queria convidar a isso, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Queria convidar os nossos visitantes que estão aqui conosco hoje pela primeira vez, toda a família da Nath, os amigos, os outros visitantes, por favor, acompanhar o Jefferson aqui. Eu queria chamar o Marcelo, queria chamar o Tiago, a Paloma, o Ian, o Carlos Henrique, a Leia, o Mateus, o Daniel, a Dardânia, a Jordânia, o Davi, a Maria Aparecida, a Karina, a Gisele, a Radarane, o Theo, a Zaira, o Antônio e o Valdeci. Amém? Podem acompanhar o Jefferson. Pode vir aqui à frente. Tem uma sala preparada para vocês. Pode vir. Uma sala com um lanche bem gostoso. É a nossa maneira de dizer o quanto vocês são bem-vindos e preciosos para nós. Amém?
Pode vir por aqui pela frente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos preciosos. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que vocês vieram. Deus abençoe. Ô, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? Enquanto eles estão indo, eu vou pedir para você levantar as suas mãos em gratidão ao Senhor por essa noite tão abençoada. Pai, nós queremos agradecer a Ti por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada pelos louvores entoados, obrigada pela certeza que temos que estaremos contigo e que Tu estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Muito obrigada, Senhor, e eu rogo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, a igreja do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.